Oi pessoal, vamos continuar resolvendo a prova da Unicamp? Agora a gente vai para a questão de número 36, uma questão bem interessante sobre equações de segundo grau e propriedades de equações quadráticas e equações de segundo grau. Vamos lá, vou pôr aqui para vocês. Aí, o enunciado falou o seguinte: sabendo que A é um número real, considere a equação quadrática 2x² mais ax mais 10 igual a 0. Se as soluções dessa equação são números inteiros, o módulo da soma das soluções é igual a... Gente, aqui eu resumi o enunciado. Eu peguei a equação, né, que é 2x² mais ax mais 10. Ele fala que x1 e x2, ou seja, as raízes, são números inteiros. E ele pergunta o módulo. É muito importante, gente, que todo exercício de matemática que você for resolver, você faça isso aqui, que é tirar o enunciado, do enunciado todas as informações úteis. E uma vez que eu fiz isso, eu vou esquecer o enunciado, eu vou olhar só para cá. Bom, vamos começar a resolver. Primeira coisa que eu quero te ajudar a lembrar é o que é esse negócio de número inteiro, né? Então vamos lembrar, os números são os números naturais, depois tem os números inteiros, que é um Z, depois o símbolo do Q, que é os números racionais, depois tem os irracionais, depois tem os reais e depois tem os complexos. Então, o que são os números naturais? Lembra? Números 0, 1, 2, 3, 4, 5. O zero e os positivos sem vírgula, sem nada. O que são os números inteiros? A mesma coisa que os naturais, só que agora com os negativos junto, né? Então, desde o menos infinito, menos 1. Então, menos infinito, menos 1000, menos 99, menos 999, 998, negativo, e vem vindo até o zero e depois segue para frente. Então, número sem vírgula, positivo ou negativo e o zero. Racionais. Agora são os números que podem ser escritos na forma de uma divisão de dois números inteiros, né? Então, números com vírgula ou dízimas periódicas, né? Com vírgulas infinitas, mas tem um padrão. Irracionais são os números com vírgula que não tem um padrão, né? Pi, raiz de 2, são exemplos. Os números reais são todos os números desse grupo aqui. E os complexos são os reais combinados com a parte imaginária, raiz de -1. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora nesse vídeo aqui, tá? Então, a gente aqui está falando dos números inteiros. Vamos resolver agora o nosso exercício. Bom, eu vou mostrar a maneira mais simples de resolver, mas ela não foi a primeira maneira que eu cheguei no exercício, tá? Eu tive que ter pensado uma coisa antes. Mas eu vou mostrar como resolve e depois vou mostrar como que eu cheguei nessa solução. Então vamos lá. Aqui, gente, a sacadinha é você perceber que ele está falando aqui da soma de raízes, né? E no vídeo anterior, se você não assistiu, sugiro, vou colocar no card aqui em cima, a gente comentou, né, que existe uma propriedade das equações de segundo grau, que é a soma e o produto. A soma é o menos B sobre A e o produto é o C sobre A. Lembra que esse A não é o mesmo que esse, tá? Aqui, esse aqui é um valor que está na função. E estes que eu estou colocando aqui, o A, B e C, é aqueles lá do Bhaskara. Então, esse A é quem acompanha o x², o B é quem acompanha o x e o C é quem acompanha o 10. No caso, a soma das nossas raízes aqui é menos A, que é esse A aqui, né, dividido por 2. E é isso que ele está perguntando, qual que é o módulo disso aqui, né, dessa soma. Mas eu não tenho o valor de A, então não me ajudou muita coisa. Mas se eu olhar para o produto, opa, fica um negócio muito interessante, porque o produto eu tenho, é 10 sobre 2, que dá 5. Você fala, tá legal, Anderson, mas e daí? Gente, aqui que vem a importância dessa informação, de serem dois números inteiros. Porque o 5 é um número primo. E quando a gente fala dos números inteiros, só existem duas maneiras de fazer ele através de um produto, de uma multiplicação, que é o 5 vezes 1, ou menos 5 vezes o menos 1. E pronto, agora eu achei as raízes. Ou as raízes são 5 e 1, ou as raízes são menos 5 e menos 1.
Mas perceba que a soma dessa aqui dá 6, 5 mais 1. E a soma dessa aqui dá menos 6. E é por este motivo que o autor do problema pediu o módulo, né? Porque o módulo aqui, módulo de 6, dá 6. E aqui o módulo de menos 6 dá 6 também. Então, o módulo da soma é a alternativa D de dado. Então, se você de primeira percebeu essa sacadinha, conseguiu ter essa percepção, beleza, é o caminho certo para resolver, tá? E eu não cheguei nisso de primeira. Então, eu talvez eu achei um outro jeito de fazer, eu quero mostrar aqui para vocês, né? Só que, de novo, ó, não recomendo essa maneira que eu fiz, mas foi a primeira forma que eu cheguei. O que eu quero te mostrar é que às vezes durante a prova ali, no nervosismo, você não vai ter a melhor solução na hora, mas você tem outras maneiras que você pode resolver a mesma questão. Quando eu vi essa questão pela primeira vez, eu vou apagar aqui, eu falei, deve ser um caso que eu preciso analisar o Bhaskara dela, o delta, as raízes, né? Então eu tentei partir para uma solução por Bhaskara, né? Que o x seria o menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a, né? Resolvendo, colocando os números, seria menos a, mais ou menos a raiz quadrada de a ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 10, dividido por 2 vezes 2. Então aqui eu substituí os valores do a, b e c do Bhaskara aqui na minha fórmula de Bhaskara, né? E melhorando isso aqui ficou x igual a menos a, mais ou menos a raiz. Deixa eu pôr aqui embaixo, que vai ficar muito apertadinho. X ao quadrado é igual a menos a, mais ou menos a raiz quadrada de a ao quadrado menos 80, dividido por 4. Certo? Você fala, tá, Anderson, você não está jogando em lugar nenhum. E realmente, na hora que eu olhei isso aqui, eu falei, eu não cheguei em lugar nenhum. Mas aí foi o que eu pensei. Opa, aqui não é x, é só x. Foi o que eu pensei. Bom, eu sei que as raízes têm que ser números inteiros, né? Essa informação é importante. Então a primeira coisa que é importante aqui para mim é perceber que esse cara aqui de dentro, deixa eu pôr até com uma outra cor. Então a primeira informação importante aqui é que a raiz de a ao quadrado menos 80 tem que ser inteiro. Não pode ser quebrado, porque senão vai ser um número irracional, né? E a segunda afirmação que eu posso chegar é que o menos a mais ou menos a raiz quadrada de a ao quadrado menos 80, ela tem que ser divisível por 4. Por quê? Porque tem um 4 dividindo aqui. Se não for divisível por 4, as raízes não vão ser inteiras. Então essas foram as duas conclusões. Tá, e aí? Bom, eu comecei por essa afirmação aqui, ó, que o a ao quadrado menos 80 tem que ser um número inteiro. Então, como que eu pensei? Falei, bom, para ser um número inteiro, eu vou testar, tá? Então, eu comecei a fazer uma organização de uma tabelinha. Eu coloquei lá, raiz de delta, ao quadrado. Vamos lembrar como que estava? Estava assim, ó. Era a raiz de a ao quadrado menos 80. Beleza? Então pensei o seguinte, né? Para que essa raiz, se ela desse 0, o delta teria que ser 0. Mas para o delta dar 0, o a ao quadrado tinha que dar 80 para zerar aqui dentro. E não tem raiz de 80, então a ia dar todo quebrado
já não serve para mim, né? Por que o A todo quebrado não serve para mim? Por causa da segunda afirmação, que tinha lá menos A mais ou menos a raiz de delta sobre 4. Se o A for todo bugado, todo quebrado, isso aqui não vai dar um número inteiro. Daí fui tentando outros números, né? Aí se a raiz de delta der 1, significa que o delta é 1, o A ao quadrado tem que ser 81, opa, o A é igual a 9. Interessante. A igual a 9. E agora o que eu faço com esse 9? Eu testo lá no menos A, por aqui, ó. Mais ou menos a raiz de delta sobre 4. Ficaria menos 9 mais ou menos 1 dividido por 4. Seria menos 10 sobre 4 e menos 8 sobre 4. Menos 8 sobre 4, beleza. Mas menos 10 sobre 4 não é divisível. Dá número quebrado. Não deu certo. Que triste. Quando eu achei, de verdade, quando eu achei esse 9, eu achei que eu já tinha achado a resposta. Continuei. Tentei para 2. Tentei para 3. Tentei para 4. E eu não vou pôr tudo que eu tentei aqui. Eu fui tentando. Até a hora que eu tentei para quando a raiz desse 8. Olha que legal. Se a raiz é 8, o delta é 64. Para dar delta 64, o A ao quadrado tem que ser 144, porque 144 menos 80 dá 64. Ou seja, o A é igual a 12. Cheguei num outro número bonito. E daí eu testei. Menos 12, mais ou menos a raiz de 8. Vamos lembrar lá, ó, menos A mais ou menos a raiz de delta sobre 4. Então, menos A, que é menos 12, a raiz de delta é 8, dividido por 4. E aqui eu cheguei em duas possibilidades. Menos 20 sobre 4. Interessante, né? E cheguei em menos 12 mais 8, menos 4 sobre 4. Por aqui embaixo para não confundir. Isso aqui dá menos 5, menos 1. Opa, beleza, achei. A outra raiz é que, na verdade, o A é mais ou menos 12, né? Então, se eu testar com 12 positivo, dá o 5 e 1, que a gente percebeu que era da outra. Então, aqui é uma outra maneira de você resolver o mesmo problema. Aí, no desespero, né? Não conseguiu, na hora, pensar. Foi outra maneira que eu cheguei na resolução. Novamente, quero reforçar isso. A maneira mais fácil, mais direta, é a que eu falei anteriormente. Mas, se você não percebeu, fica aí uma outra sugestão de como resolver o mesmo problema. A Unicamp tem muito disso, nem sempre resolver da mesma maneira um único exercício. Beleza? Bom, gente, então esse é o vídeo de hoje. Peço aí que, se você gostou, deixe seu like, dá uma ajudada aí, uma fortalecida no canal. Não se esquece de se inscrever, ativar as notificações. Se você quiser falar comigo, tá aí minhas redes sociais. E se você tiver algum outro exercício que você quer que a gente resolva, não deixe de comentar. Se você quer que a gente faça a prova de alguma questão matemática, por que Bhaskara funciona, por que some produto é assim, não esquece de deixar nos comentários para a gente produzir o conteúdo de acordo com aí a necessidade de vocês. Beleza? Meu abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Até mais!